Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Hoje nós vamos fazer o treinamento de NR10 CEP, Sistema Elétrico de Potência. Bom, na apostila vocês terão o sumário, detalhando item a item de como tratar a parte do CEP na NR10. Como a gente faria a organização do sistema elétrico? O sistema elétrico de potência é um conjunto de instalações destinados à geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Inclusive a gente pode colocar aí a parte de medição. Definir como organização de um sistema elétrico de potência é de fundamental importância para um embasamento ao tema. Nesse capítulo abordaremos a maneira ampla da organização do CEP, seu conjunto de equipamentos e instalações referentes a todas as funções do campo de elétrica. Bom, aqui tem um pequeno esquema de como é a maior parte da nossa geração de energia elétrica aqui no Brasil. A maior parte da nossa energia é provida de hidrelétricas, onde tem as turbinas hidráulicas que geram energia, transformam a energia, e aí nós temos as primeiras unidades de transformação para transmitir através de linhas de alta tensão a energia. Essas linhas são essas torres que a gente costuma ver aí pelas estradas. Entre os consumidores finais e as torres possui as subestações, a baixadora. Essas subestações elas pegam aquelas tensões que são de elevado potencial elétrico e reduzem ela. Aqui na nossa região é reduzida para 13,8 kV, que já é uma tensão muito elevada, mas é mais segura de circular dentro do perímetro urbano. E quando chega aos postes em frente à sua casa, tem lá as unidades abaixadoras para baixa tensão, aonde essa tensão é reduzida para 220, 380 ou até mesmo 127 volts, e é liberada, vamos dizer assim, para a utilização das residências. Dentro de residências não se utiliza a média tensão, são só baixa tensão. Dentro da indústria nós temos as tensões comuns de trabalho de 13,8 kV, 440, 380 e 220. Aí depende da necessidade de potência da unidade. Tá? Então, caracterizando o sistema. Bom, a geração é um sistema elétrico de potência, não tenha dúvida, né? Porque obtém a transformação de energia, que pode vir da parte hidrelétrica, conforme já mencionamos, da parte térmica, através de queimadores de carvão ou de gás natural, através da energia nuclear. Hoje em dia nós também temos alguns sistemas de grande potência eólicas e solares, né? Algumas chegam a gigawatts, ou melhor, gigavolts até, né? Então os sistemas solares têm uma tensão um pouco menor, eles ficam na faixa de abaixo de 1000 volts, mantendo-se em baixa tensão, e ele é convertido para alta tensão de acordo com a necessidade. O mais comum, por serem sistemas de menor potência, né, eles ficam na faixa de 13,8 kV de saída. Já as unidades
eólicas, elas ficam mais afastadas, então passam mais próximo das grandes redes de distribuição, onde temos lá mais do que 100 mil volts. Então é mais comum estarmos falando em voltagens maiores na área eólica. E nas partes solar é mais comum estar aí na média tensão. Eu cometi uma gafe lá falando em gigavolts, mas na verdade não é, né? Seria gigawatts mesmo. Bom, na linha de transmissão, então é todo aquele processo de transmissão em alta tensão. Normalmente a gente já exige que seja feito o treinamento mesmo em média tensão. Então a gente vai tratar, pode-se dizer, a média tensão como alta também, na questão, nos requisitos de segurança. E na distribuição, a distribuição ocorre, né, a redução da tensão para níveis seguros dentro de subestações rebaixadoras, denominada distribuição primária. A distribuição secundária ocorre depois dos transformadores, onde ocorre o rebaixamento para utilização segura dos equipamentos elétricos, que é aquilo que eu mencionei antes, que é entre 440 volts e 127. Temos aqui uma pequena amostra como é que funciona a rede de distribuição, onde temos aqui um sistema em paralelo, né, dois sistemas geradores. E esses dois sistemas podem trabalhar em paralelo ou não e distribuem dentro de uma malha fechada de distribuição as tensões e as correntes para atuar em cima dos equipamentos. Então nós temos aí maneiras de garantir a distribuição pela rede elétrica sem falha ou com a menor falha possível. Então, como já disse antes, a geração de energia elétrica ela pode ser provida de vários aspectos, né? Hidráulica, eólica, térmica, nuclear, solar. As redes de transmissão são as grandes torres, onde transmitem energia para os confins da Terra. Quando a gente chega dentro da área de distribuição, a gente reduz a tensão. Na nossa região é o 13.8, mas pode ser 34.5, 23 kV também. E na utilização secundária, já no cliente final, nós temos desde 440 a 127 volts. Aqui temos alguns exemplos, né? Uma rebaixadora de distribuição primária, uma secundária. Isso aqui essa de baixo já é de uma rede de transmissão, de distribuição, rural. E aí como que funciona isso? Bom, a gente sai da distribuição, pode ir para a indústria, para o comércio, para a residência, e ela pode ser de todos os tipos, aérea, subterrânea, e ela ainda pode ser urbana, rural e por aí vai. Os níveis de tensão do CEP, né, tem aquelas nomenclaturas que a gente costuma dizer. Para NR, para o Ministério do Trabalho, só existe baixa e alta tensão. Já para a BNT existe baixa, média e alta. A ANEEL já considera que temos também baixa, média e alta. Ou seja, como que a gente vai interpretar aquilo? Por isso que eu disse antes, acima de 1000 volts a gente considera como alta tensão e já toma todos os cuidados referente à alta tensão. Por que isso? Porque a gente não trabalha em uma residência, numa indústria, com 1000 volts numa tomada. O máximo que a gente consegue encontrar por aí é o 440, em casos muito raros os 680 volts.
mas isso é muito raro mesmo. E os riscos e perigos da média tensão são tão iguais ao da alta. Então a gente já pode pensar dessa forma. Bom, os níveis de tensão do ponto de vista da legislação. Bom, a gente tem ali 13.800, a gente tem 23.000, 34.000, tudo isso seria média tensão, de acordo com a concessionária e a ANEEL, de acordo com a NR10, alta tensão. Já de 69.000 para cima, tudo isso já é alta tensão de qualquer forma. Tá? Então aqui a gente tem até 750.000 volts já em funcionamento normal, e temos já 1 giga em estudo, em análise aí de verificar se realmente vale a pena. Tá? Do ponto de vista de segurança, o que é mais importante estruturar dentro do CEP é a forma de ser organizada toda essa estrutura. Então vamos entender um pouco essa organização. São 5 etapas de organização para o sistema de potência, né? O planejamento, o projeto, a construção, a operação e a pós-operação. Nós podemos trabalhar em todas elas. Então, por isso que é de importância muito grande entender todo o processo de funcionamento do sistema de potência para a gente poder trabalhar com segurança. Bom, hoje nós vamos finalizar aqui essa etapa do nosso treinamento, só fazendo uma revisão rápida. As etapas de organização são mais importantes do que qualquer atividade dentro do CEP, porque ali nós teremos certeza de que tudo está de acordo com o que foi pensado, de acordo com o que foi planejado. Então, o primeiro ponto realmente é o próprio planejamento, seja ela qual for, né? Temos que pensar em tudo. Se são novas usinas, quais são as fontes para obter essa energia, onde nós vamos construir, necessita ou não de novas linhas de transmissão, a ampliação do sistema elétrico industrial, ou não vai ter uma ampliação, não precisa. Muito necessário verificar as questões ambientais, sociais e econômicas no plano de expansão. E o investimento. Se a gente pensar em manutenção, a gente tem que fazer o planejamento tão rigoroso quanto para a construção, né? Aonde está instalado, como que vai ser esse acesso, existe algumas formas diferentes sendo geradas lá, é um só tipo, temos toda a documentação dessas usinas e por aí vai. Na parte do projeto, na concepção do projeto, tem que ser pensado em tudo, né? Nas normas, especificações, dimensionamento, nos cálculos. E na parte de manutenção, nós temos que ter tudo isso em mãos para poder fazer uma manutenção correta, né? Juntando a parte do projeto junto com a parte da construção, se a gente pensar em manutenção, nós temos que ter toda essa documentação, saber como foi o startup inicial, se realmente está tudo atendendo a norma. Mas já está construído, tem que verificar, está realmente atendendo a norma, teve alguma mudança, teve algum desvio, então tem que ser verificado também na manutenção isso. Nas operações, as operações estão funcionando de forma correta, elas estão atendendo às normativas, existe um gerenciamento de todo o sistema. E após a operação, que é o que, na verdade, depois que a gente bota tudo para funcionar, está tudo lá certinho, acabou? Não, a gente tem que continuar fazendo o que? Análise de tudo que foi ocorrido, não só dos acidentes, análise das ocorrências operacionais e dos acidentes. É a mesma coisa na manutenção.
Quando você termina a manutenção, você vai para onde? Vou analisar possíveis acidentes que possam ocorrer ou não, né? Ocorrências previstas. Então isso tudo tem que ser analisado. Por isso que o trabalho não termina quando coloca em operação uma subestação, ou até mesmo quando se termina a manutenção de uma subestação. Na verdade, ali começa uma segunda parte do trabalho, que é analisar e premeditar as ações a serem tomadas. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente deve dividir esse treinamento em 10 etapas e até a próxima. Obrigado a todos aí pela paciência e colaboração.